Árvores antigas e de grande porte têm caído com frequência em vários pontos de Ribeirão, até com pouca chuva. Foi o que aconteceu esta semana nos Campos Elíseos. Além do risco para os moradores, eles tiveram um enorme prejuízo financeiro. Olha a situação do telhado de uma das casas atingidas pela árvore do Bosque Municipal, todo destruído. A caixa d'água também foi danificada. A espécie antiga derrubou o muro e a grade da lavanderia. Estourou encanamento e fiação. Um grande prejuízo para a dona Maria Angélica e o marido dela. Quebrou tudo. Máquina de lavar roupa, foi tudo. Não sobrou nada. Minhas plantas, que eu tinha uma paixão pelas minhas orquídeas, não consegui salvar nenhuma. Eu acho que uns 15 mil tive de prejuízo, se não foi para mais. A vizinha também contabiliza o que vai precisar repor. Só para arrumar telhado, fiação e caixa foi 3.500. O sofá queimou, cortina queimou, porque quando a caixa quebrou, estourou toda a água e molhou toda a fiação. A árvore que caiu quebrou ao meio e uma funcionária do bosque informou as moradoras de que a espécie tinha cupim na parte de cima e por isso ninguém suspeitava da queda. Falta muita manutenção. Eu acho que eles desperdiçam dinheiro tentando segurar uma árvore de 300 anos, não sei, quando que se podia tirar ela e plantar outra no lugar. Já foi pedida a avaliação das árvores, nós pedimos para podar, para cortar e eles falaram que não tinha funcionário e nem verba para isso. Eu acho tudo muito bagunçado, né? Porque arrisca a vida da gente, arrisca a vida dos filhos da gente, a gente não dorme em paz. É sempre quando venta é a mesma vida, ou cai para a rua ou cai para o fundo. A Defesa Civil acompanha a situação. Nenhuma das casas foi interditada. Mas o coordenador alerta que é preciso haver uma vistoria em todas as árvores. Identificando aquelas que oferecem risco, de imediato aí providenciar a sua extração. Quem faz isso? Isso aí é através da própria prefeitura, por ser um espaço público municipal que é o bosque. Então, através da Coordenadoria de Limpeza Urbana, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O que mais preocupa é que árvores antigas e de grande porte têm caído com muita frequência em vários pontos de Ribeirão, até com pouca chuva. Aqui na Avenida 9 de Julho, por exemplo, a queda de um galho no fim de semana atingiu a fiação. A maneira como as espécies são podadas pode ser um dos motivos de tantos registros. São podas drásticas, né, que fazem naquelas cibipirunas, que é uma espécie tropical, que não tolera bem as podas. Né? Se cada poda não for passado um fungicida para proteger, entra fungo e acaba apodrecendo vários galhos. Quem estaciona debaixo de árvores e passa sempre por perto tem medo de ser uma vítima. Com certeza, porque as árvores, eu acho que falta manutenção e elas já têm caído bastante, até mesmo cair em cima de uma pessoa, né? E eu acho que já deveria ter sido feito um trabalho, né, em cima disso. Mas deixa a desejar, né? Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Em relação ao bosque, a prefeitura disse que as casas foram construídas junto ao muro, o que impede o acesso de equipamentos para manejo da vegetação. Disse ainda que o local é fechado sempre que ocorre vento forte e precipitação intensa. Sobre a 9 de julho, informou que realiza poda e extração de árvores sempre aos domingos. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Aqui ao meu lado está o ambientalista Marcelo Pereira de Souza. Professor, quando uma árvore de grande porte cai nos pontos mais conhecidos da cidade, todo mundo vai olhar para os prejuízos causados. Mas onde nasce este problema? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pulse. Boa tarde, dona Beatriz. Isso mesmo, as árvores, elas são a ponta desse problema, a ponta que a gente consegue vislumbrar. As áreas verdes públicas estão sendo ocupadas de maneira irregular, de maneira ilegal, por ampliações de aeroportos, por condomínios, por construção de fóruns trabalhistas, enfim. Portanto, os locais em que essas árvores de grande porte deveriam estar são ocupadas e elas ficam em canteiros centrais, proximidade com casas, com residências, com outras construções, originando grandes problemas, claro. A cidade já é pouco arborizada. Por onde deve começar a discussão sobre o plano de arborização de Ribeirão? Pelo plano de Ribeirão. As áreas verdes públicas destinadas como tais devem obrigatoriamente ser inseridas nesse plano e serem ocupadas como áreas verdes. Se isso ocorrer, esse conflito das árvores e as moradias e as residências, ou de uma maneira geral as edificações, claramente serão diminuídas. Portanto, Ribeirão Preto precisa inserir, em definitivo, as áreas verdes públicas e as questões de arborização na política urbanística da cidade.
Então a gente pode afirmar que tem árvore errada em local errado dentro da cidade. Tem árvore errada em local errado e construção ilegal em lugar de árvore. Essa é a discussão. Portanto, na ausência de árvore, as pessoas precisam e vão buscar cantinhos para plantar uma árvore, quando na realidade uma árvore não tem que ser plantada em um cantinho. E Ribeirão Preto é dotada dessas áreas e que devem ser ocupadas para arborização. Seria o caso de trocar algumas espécies? É difícil falar no geral, né? Difícil falar no geral. Num extremo, deve-se trocar algumas espécies. Mas o mais importante de tudo é dar a manutenção na espécie. Portanto, uma árvore urbanizada, uma árvore dentro de um perímetro urbano, próximo a habitações, etc., ela deve ser mantida com manutenção. Poda técnica, não mutilação, podas, etc. Se isso ocorrer, a árvore estará sadia e certamente não oferecerá riscos adicionais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente mostra a respeito dos protestos em toda a região contra a presidente Dilma e também contra Lula. Puci. Certo, Davi, obrigado, até já.